No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cenário de 2023 e uma provável recessão que está se desenhando pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Vamos falar sobre os riscos, sobre oportunidades e como que você pode, eventualmente, se aproveitar desse cenário de 2023. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, tá? Então se você se interessa em aprender a investir ou precisa que alguém monte uma carteira de investimento para vocês, pode falar comigo que eu estou à sua disposição. Vou deixar o primeiro link na descrição também com o meu curso, onde eu ensino você a escolher ações boas, baratas, que pagam dividendos e que crescem ao longo dos anos. Tá? Essa combinação, esses 4 fatores, foram os fatores que mais trouxeram retorno de longo prazo para os investidores. Beleza? Bom, agora falando um pouco mais sobre o cenário de 2023, diferente dos outros vídeos que eu fiz para o canal, onde a gente analisa empresas a fundo, né, fala sobre o microfundamento das empresas, agora a gente vai falar um pouco sobre o macrofundamento da economia, principalmente economia mundial e economia brasileira. Tá? Alguns drivers que eu estou vendo que podem aí levar a uma provável recessão para 2023. Bom, então, para o mundo, eu acho que sobre a ótica de diversos fatores, não tem muita dúvida com relação a isso. Eu queria chamar a atenção para vocês para um indicador, é um indicador chamado LEI, ele é publicado lá pelo Conference Board dos Estados Unidos, e esse indicador ele meio que serve para prever recessões, tá? Ele acertou lá a recessão dos anos 2000, que foi a bolha das .com, depois em 2008 a crise do subprime, no Covid, e agora, né, esse indicador ele está mostrando aí, está passando da linha de sinal de recessão, de uma provável recessão. Então repare aí que lá em 2000, final dos anos 2000, ele acertou, né, que os Estados Unidos iria viver uma recessão, foi confirmado. Todas as vezes que ele passou dessa linha, né, essa linha vermelha aqui, o indicador acertou, então lá em 2008 acertou também. No Covid, obviamente que acertou, né, a gente passou por um período curto aí de uma recessão muito forte, logo em seguida se recuperou, e agora, né, em 2022, o cenário que se desenha aí novamente para que haja uma nova recessão, e já vamos explicar basicamente no detalhe o que está abrangendo. Bom, peguei também uma tabela do Banco Mundial, onde ele faz algumas previsões, e repare aqui que para o mundo, né, a previsão para 2023 é de que o PIB encolha mais ou menos aí 1%, 1 e poucos por cento, para 2023, quando a gente soma todas as economias do mundo. Nas economias avançadas, né, então pega lá Europa, Estados Unidos, o conglomerado aí está dizendo que vai ter uma recessão em que o PIB vai encolher mais ou menos 1,7% no ano de 2023. Nos países emergentes, né, então pega aí Brasil, pega a África do Sul, pega a Rússia, pega a China, enfim, pega todos os países emergentes, está dizendo que o mundo vai ter uma recessão também de 0,8%. E aí, se a gente separar por áreas, né, por regiões demográficas, Europa vai ser a área mais atingida, uma retração aí de mais ou menos 1,4%, e na parte leste, no leste asiático e pacífico, de 0,9%, enfim. Então, é interessante que o próprio Banco Mundial, essa tabela é do Banco Mundial, acabei não colocando a fonte aí, mas estou falando para vocês que é do Banco Mundial, o próprio Banco Mundial está dizendo que deve haver uma recessão em 2023. Tá? Eles também projetam para 2024, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar em 2024, beleza? E qual que é um dos drivers aí que deve causar essa recessão? A gente consegue ver, eu peguei até outubro, tá? Mas se a gente expandir para novembro, dezembro, a gente vai ver que o cenário que se desenha é muito parecido. A gente consegue ver que uma inflação muito forte está castigando os mercados pelo mundo afora. Então, se você estava achando que a inflação era só no Brasil, me desculpe te avisar, mas nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo, a inflação está castigando bastante, principalmente por alguns motivos, tá? Primeiro, né, se a gente volta para depois eu vou mostrar para vocês, mas se a gente volta numa perspectiva de longo prazo, a gente vê que a taxa de juros permaneceu baixa por muito tempo, né? E uma taxa de juros muito baixa, ela incentiva a economia de forma muito forte, né? Então,
uma parte dessa inflação se justifica pela taxa de juros muito baixa, a outra parte da inflação se justifica pelos incentivos que os bancos centrais deram no momento da pandemia, e isso está se refletindo agora, tá? Então, lá, quem lembra bem, em 2020, 2021, basicamente jorrava dinheiro dos bancos centrais, né? Então o estímulos check lá nos Estados Unidos, auxílio emergencial aqui no Brasil, na Europa foi muito parecido, enfim, no mundo todo, né, os bancos centrais estavam colocando dinheiro, dando dinheiro para as pessoas como medida de evitar uma catástrofe que era o coronavírus. Beleza? E essa catástrofe, né, foi evitada em certa medida, porém a conta da inflação ela chegou. Né? Então as pessoas consumiram bastante, a economia voltou aos trilhos novamente, tá? E agora a gente tem um excesso de inflação, dado todo aquele estímulo que foi, reflexo de todo aquele estímulo que foi dado no passado. Então reparem aí que a inflação saiu da casa aí de mais ou menos 3 a 4% para agora 10% ao ano, tá? Isso uma inflação pelo mundo todo de forma distribuída. Bom, e agora eu queria chamar a atenção também para a inflação nos Estados Unidos. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver esse gráfico aqui por conta da sobreposição da câmera, mas queria falar um pouco sobre a inflação nos Estados Unidos e como ela deve ser chave para 2023. Tá? A gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos muitas vezes reflete no mundo, tá? E a inflação americana ela tende a ser como é que eu posso dizer? Ela tende a ser parâmetro para o que deve se acontecer ao redor do mundo, principalmente na atitude dos bancos centrais. Bom, vou explicar mais no detalhe. A gente consegue ver, se a gente voltar esse gráfico aqui, ele volta lá da década de 50, a gente consegue ver que a inflação americana não atingia esse patamar desde 1980, lá na década de 80, então que a inflação chegou a atingir 15%, agora a inflação americana está no mesmo patamar desde a década de 80, o que é muito raro se você comparar nos períodos mais recentes, tá? Em nenhum momento desde a década de 80 a gente chegou nesse patamar atual, tá? E o indicativo que a gente deve ter é de que a inflação deve permanecer aí por um bom tempo ainda. Bom, por que eu estou falando de inflação, sendo que o tema do vídeo é recessão? Porque inflação tem tudo a ver com taxa de juros, ou seja, quando a inflação sobe muito, os bancos centrais eles tendem a subir a taxa de juros para esfriar a economia e, consequentemente, segurar a inflação. E isso, né, esse aumento de taxa de juros, muitas vezes reflete no índice de desemprego. Reparem que quando a taxa de juros sobe de forma acentuada, como aconteceu lá no passado, na década de 90, quando aconteceu nos anos 2000, que causou a recessão da bolha das .com, enfim, todas as vezes que a taxa de juros subiu muito forte, tá, como está acontecendo agora, a partir do ano de 2021 nos Estados Unidos, a tendência é de que o índice de desemprego ele acompanhe com um certo delay. Então a gente já está vendo aí alguns reflexos disso, principalmente nas empresas de tecnologia. Então o driver de 2023 deve ser um aumento de desemprego, dado que estamos aumentando a taxa de juros pelo mundo. Bom, vou falar um pouco agora de China, né? Como é que isso está se desenhando também na China. Até eu vou falar de um assunto que estava, de certa forma, esquecido aí pelos investidores, mas a China, que é a locomotiva do mundo, ela está desacelerando nos últimos anos, tá? E aí eu peguei algumas notícias aqui para refletir de alguns pontos que podem ser cegos para muitos investidores, mas para quem acompanha o canal, provavelmente já deve estar muito bem ciente disso. Bom, com 65 milhões de casas vazias, China poderia abrigar toda a população da França, tá? O que isso está demonstrando? Tá? Está demonstrando basicamente uma estratégia do governo chinês que até então está se mostrando falha e de incentivar a largos passos a construção civil. Tá? Hoje a construção civil, a indústria de construção civil, serve também para o chinês como uma indústria de investimento. Tá? Então, diferente das economias um pouco mais desenvolvidas, que existem um mercado de renda fixa já avançado, que existe um mercado de bolsa de valores já avançado, na China isso é muito precário ainda. Tá? Então, para o chinês, a alternativa mais óbvia para ele é investir no mercado imobiliário, porque os imóveis nos Estados Unidos não, na China, eles vêm se valorizando a um ritmo muito forte por muito tempo. Porém, isso, em algum momento, isso deve corrigir, tá, mais para frente. E eu peguei outra notícia aqui que diz o seguinte:
O setor imobiliário chinês representa 25% da economia do país, ou seja, uma parte muito grande do país. As 100 principais incorporadoras chinesas registraram uma queda de 28% nas vendas de novos imóveis de outubro de 21 para outubro de 22. Tá? E as vendas acumuladas nos 10 primeiros meses caíram 44% em relação ao ano anterior. Ou seja, tudo isso que está acontecendo na China, isso deve respingar pelo mundo. Tá? Talvez o indicador mais óbvio que a gente consiga ver de como está a economia chinesa, a construção civil chinesa, é o índice do minério de ferro, tá? Que a maior parte aí vai para a China. Bom, e a indústria de construção civil da China também tem, talvez seja um dos Black Swans que a gente pode ver mais para frente, mas existem atualmente mais de 220 bilhões de dólares, o que dá mais de 1 trilhão de reais em empréstimos que podem estar vinculados a projetos inacabados. Tá? Então, a gente vê essa cena de demolição de prédios inacabados. Isso não é raro na China, tá, pessoal? Então, existe crédito, muito crédito que foi concebido, que as pessoas estão pagando, que as construtoras não estão finalizando esses imóveis, tá? E muito provavelmente nunca vão ser entregues. Então, esse setor de construção civil da China, que representa 25% da segunda maior economia do mundo, tá? Pode ser um grande catalisador por uma eventual nova crise mundial. Eu não estou falando aqui de tudo que está na projeção para o ano que vem, mas isso pode ser um grande catalisador para uma eventual nova crise pelo mundo. Não estou fazendo nenhum tipo de projeção, mas se eu tivesse que dizer assim, bom, Matheus, do que você está vendo, o que pode ser um grande problema, eu diria que a questão da construção civil da China pode ser um grande problema nos próximos anos, beleza? E aqui a gente vê, né, o consumo de cimento per capita por habitante, né, de cada país. Então a gente só vê que a Arábia Saudita possui um índice de consumo de cimento per capita maior do que a China, porém a Arábia Saudita a gente sabe que a população lá é muito menor do que no caso da China, tá? Então a China realmente tem um consumo de cimento, de minério de ferro, de aço, enfim, tudo que puxa, né, a construção civil. Basicamente a China é a locomotiva do mundo, beleza? Então, isso falando agora um pouco de cenário de mais longo prazo, o que pode ser um problema de mais longo prazo, porém a curto prazo tem a questão do relaxamento das medidas da Covid, né? Vale lembrar que o ano de 2021 e 2022, basicamente, a China ficou fechada, tá? Em que o governo estava falando, bom, agora ninguém mais pode sair de casa, se você quiser ir para um estabelecimento comercial, você tem que validar o seu celular, então você mostrava o celular lá na câmera de um scanner, e ele dizia se você podia entrar ou não, se você tinha que fazer um novo teste, né? Ele dava lá os códigos, né? Código verde, código amarelo e código vermelho. Se desse amarelo ou vermelho, você tinha que ficar em casa trancado, né? Porque você eventualmente teve um contato com uma pessoa contaminada. Agora que eles flexibilizaram essa medida, né? As pessoas podem frequentar os lugares mais de forma mais comum. A gente está vendo um ápice muito grande no número de casos de Covid na China, coisa que veio com um delay muito grande, né? Então a gente já passou pela primeira onda, já passamos pela segunda onda, pela terceira onda, e agora a China está vivendo aí oficialmente, né, uma segunda onda de coronavírus, né? E diz aqui que registrou cerca de 13 mil mortes por Covid-19 em hospitais só na última semana. Tá? E também diz aqui, né, que as famílias foram celebrar o feriado mais importante do calendário chinês e tudo mais. Então, a gente tende a ver uma continuidade deste evento nas próximas semanas, nos próximos meses, beleza? Então, flexibilização da China pode ser um grande driver também de crescimento da economia mundial, tá? Uma outra força muito importante que está acontecendo recentemente é o processo de desglobalização, né? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países meio que estão fechando-se em blocos, dando prioridade a um contato mais próximo, né, para quem está mais perto. Então a gente vê Estados Unidos se isolando da China, tá? A China causando problemas ali com relação a Taiwan, que dando sinais aí, diversos sinais de que deve invadir Taiwan
mais brevemente, né? Então, antigamente se especulava que ia ser em 2040, 2050. Hoje trouxeram uma expectativa de que Taiwan pode ser invadido pela China até 2030, tá? Então, realmente, isso pode ser um grande problema, e não só em 2023, mas ao longo dos próximos anos. Então, todo esse processo, né, todos os grandes players, eles estão olhando para a China e estão falando, bom, eu não preciso mais, eu não posso mais depender da China, não posso mais depender da Rússia para fazer negócios, então eu vou dar uma prioridade aqui para ficar mais perto de quem é próximo a mim. Então, o mundo, antigamente, desde que os Estados Unidos ganhou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele foi meio que não havia competidores a peso dos Estados Unidos, né? Então, essa questão ideológica, política, ela sempre atuava em segundo plano, né? Nunca foi um primeiro plano desde que os Estados Unidos ganhou a guerra. Nos últimos anos, né, desde que agora a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente volta a ver essa questão ideológica, política, né, para trazer quem é mais perto, quem é mais parceiro mesmo, para perto da gente, para nossa cadeia produtiva. E essa desglobalização, né, ou seja, esse impacto que a China, que a Rússia e os Estados Unidos têm no mundo, tá, de se isolarem praticamente, isso traz um efeito inflacionário. Tá? Então, se você tem que consumir de alguém que não necessariamente é mais barato, mas que está mais perto de você, isso vai trazer um aumento também no custo de produção, um aumento no custo dos produtos vendidos no final, o que aumenta a inflação. Então, é importante entender que a desglobalização ela vai ter um efeito muito forte, seguindo, né, o que aconteceu em 2022, isso tende a continuar a ter um efeito muito forte agora para o ano de 2023. E eu trouxe também um gráfico, né, da TSMC, para quem não sabe o que é a TSMC é o maior fabricante de semicondutores do mundo, tá? Então são semicondutores desde a produção de carro, de celulares, de micro-ondas, enfim, de qualquer aparelho que possui um certo nível de tecnologia, ele tem o semicondutor como parte integrante aí do componente, e a TSMC hoje no mundo ela atende aí 56% de market share, tá? E a TSMC fica em Taiwan, né? Então, se a gente vê uma eventual invasão da China para Taiwan, a gente pode ter um sério problema no fornecimento de chips, tá? O que vai impactar basicamente toda a cadeia global aí de fornecimento. E eu não estou nem falando só de aumento de preço de semicondutor, eu estou falando literalmente de disponibilidade de semicondutor para as indústrias produzirem, sei lá, desde um computador, um celular, enfim, né? Então, se houver essa invasão, isso pode ter uma reação em cadeia muito grande, tá? E a gente consegue ver, então, TSMC com 56% de market share e a Samsung com 13%, né? Então, não tem nem aí um terço do que a TSMC produz, a Samsung produz. Então, muito importante esse efeito de desglobalização. Um outro ponto importante com relação a isso, a gente pode ver na Apple, tá? A Apple já deu sinais de que deve tirar a produção da China e migrar para a Índia. Então o iPhone deve deixar de ser produzido na China nos próximos anos para ser produzido na Índia. Então isso deve encarecer o preço do iPhone, isso deve trazer outras consequências, mas é importante entender essa dinâmica, beleza? Agora falando um pouco mais de inflação, né? Falando um pouco mais de como isso deve impactar no mundo, a gente consegue ver uma tabela onde mostra os países com menor inflação e os países com maior inflação, né? Na ponta negativa, obviamente, a Argentina aqui, a Venezuela nem aparece nesse gráfico, porque a Venezuela está muito pior que a Argentina, mas a Argentina com 94% de inflação nos últimos 12 meses, e na ponta positiva, a China com apenas 1,8% de inflação. Vale lembrar, né? Lembra que eu falei de pressões inflacionárias, o Covid restringiu e muito o consumo. Então, a China está com essa inflação muito baixa por conta de que o chinês ele não poderia consumir como ele está habituado. Então, essa inflação, ela também, na China, ela tende a aumentar ainda mais nos próximos meses e quem sabe aí o próximo ano, tá? Então, se a gente pudesse dar alguma projeção, a inflação deve continuar alta pelo mundo por mais tempo. E a taxa de juros, né? Depois a gente vai falar de juros real, mas a taxa de juros pelo mundo, tá? O único país ainda que segue com taxa de juros negativa é o Japão, tá? É um país extremamente endividado, então ele nem pode subir muito os juros, mas o Japão
está com uma taxa de juros negativa, coisa que a gente viu aí, Suíça, vimos países da zona do euro com taxa de juros negativa até pouco tempo atrás, agora tiveram que todos eles subir os juros. Tá? E a Argentina aí, com taxa de juros de 75%, com a taxa de juros mais alta. Porém, importante entender que a Turquia, né, olha só, o emergente, depois a gente vai falar mais da Turquia, mas a Turquia com taxa de juros de 9%, com inflação de 64%. Tá? A Turquia que não possui um banco central independente. Então, basicamente, o presidente da Turquia, se não me engano é o Erdogan, ele está falando o seguinte, bom, vou deixar a inflação correr solta, depois eu dou um jeito de subir a taxa de juros, mas isso já está depreciando a moeda, enfim, está trazendo diversos problemas para a Turquia. Então, duas coisas para a gente ficar de olho, inflação e taxa de juros. Agora, os países com as maiores taxas de juros reais, né, a gente vê aqui que o Brasil lidera com folga nessa lista. Né? O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros básica da economia, no caso aqui a Selic, menos a inflação. Então a gente tem uma gordura aí de 8,16% de taxa de juros real acima da inflação, depois do México, depois do Chile, depois Hong Kong, enfim. Então, talvez um dos grandes drivers para o Brasil, né? Depois a gente vai fazer a ponte com o Brasil, mas depois um dos grandes drivers do que deve segurar o dólar nos próximos meses pode ser essa taxa de juros real aqui. Então, uma taxa de juros muito acima da inflação faz uma pressão negativa no dólar, ou seja, o investidor estrangeiro coloca dinheiro no Brasil, o que deixa o dólar lá embaixo. E se o dólar não sobe, né, a inflação ela fica mais controlada, pelo menos para o Brasil. Então, temos aí, do ponto de vista de investimento, né, se você quer investir em renda fixa, se você quer aproveitar essa oportunidade, isso pode ser um bom momento, tá? Dado que o gringo também está aproveitando aqui o mercado de renda fixa no Brasil, porque a gordura, né, sobre a taxa de juros e a inflação está muito grande. E agora falando um pouco mais de Brasil, né, teria que trazer essa foto aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro da Economia, Fernando Haddad. Basicamente o Brasil está na mão desse cara agora nos próximos anos. Isso se não houver mudança de ministro. Deixa eu tomar um gole d'água porque eu estou falando bastante e minha voz está seca. Então, a economia brasileira está na mão desse cara. A gente sabe que não é um cara... deixa eu corrigir a luz aqui. Desculpa pelos erros técnicos, tá, pessoal? A gente faz ao vivo aqui, então não tem muito que a gente inventar. Então, a gente sabe que é um cara que não necessariamente tem as ideias mais liberais, é um cara que é muito pró-comunismo, socialismo, vamos falar assim. Aí podem me xingar aqui no chat, não tem problema, fiquem à vontade. Se você concorda comigo, eu peço que você deixe sua inscrição. Mas minha particularidade é de que esse cara talvez não tenha as melhores ideias para o Brasil. Eu não estou nem falando de má intenção, eu estou falando aqui de talvez não seja um cara mais técnico, um cara mais competente para tocar a pasta, tá? E o mercado, obviamente, reagiu de forma muito negativa quando houve a nomeação dele, tá? Mas, a grosso modo, vamos falar um pouco mais sobre o Brasil daqui para frente. Bom, o mercado está batendo bastante na tecla de dívida pública, né? Dívida pública é a maior preocupação quando você fala em investir em ativos financeiros no Brasil, principalmente bolsa, tá? E a dívida pública, eu digo aqui para vocês que é o elefante que está na sala e poucas pessoas estão prestando atenção. Eu digo assim, poucas pessoas quando a gente fala da mídia tradicional, que fala de, sei lá, Lei Rouanet, que fala de Marielle, enfim, fala de assistencialismo social, enfim, não estou falando que não são temas importantes, pelo amor de Deus, só estou falando que dentro de tudo o que é importante, a dívida pública federal é o item mais importante quando a gente fala de gasto para o Brasil. Tá, eu peguei um gráfico aqui de 2021, então esse gráfico já está defasado, mas para vocês entenderem como é que está composto o orçamento federal do Brasil. Então a gente vê que basicamente metade de tudo que se arrecada serve para pagar os juros e a amortização da dívida pública. Então é muitíssimo importante vocês entenderem isso. Então para cada R$100 que você paga de imposto, R$50 vai para pagar dívida pública. Os outros R$50 são distribuídos aqui, R$20 para Previdência Social,
R$ 4 para saúde, R$ 4 para assistência social, R$ 2 para educação, R$ 2 para defesa, enfim, né? E daí o pessoal fala, mas Lei Rouanet, não sei o quê. Cara, Lei Rouanet tá aqui, ó, em cultura, deixa eu até ver. Cultura, 0,01. Então é menos de 1 centavo vai para a cultura, tá? Então, o pessoal fica politizando muito essa questão. Não estou dando no caso da Lei Rouanet como exemplo, mas várias outras questões, e esquece, né, ignora o elefante que está na sala, que é a dívida pública. Então, toda vez que o governo federal fala em aumentar gasto, fala em, sei lá, gastar mais do que se arrecada, a gente está ignorando que essa conta da dívida pública ela vai chegar para a gente nos próximos anos, nas próximas décadas, para os nossos filhos, para os nossos netos. E um aumento de dívida pública significa que ou o Brasil vai ter que cobrar mais imposto, ou vai sobrar menos para a previdência social, para a saúde, para a educação, para a defesa, para o trabalho, para... Entendem? Então, o grosso, digamos assim, que a gente deveria prestar atenção é juros e amortização de dívida e previdência social, que daí eu estou falando dos aposentados, pensionistas, reforma de previdência, enfim, né? Então, não quero nem tocar nesse assunto agora. Então, muito importante, né? Não vamos ignorar o elefante na sala. Então, todo esse gasto, né, que o governo pretende dar aí, os 200 bilhões, 175 bilhões, sei lá quanto é que passou agora, todo esse gasto deve trazer um aumento de dívida pública, tá? E a gente tem duas projeções aqui, né? O cenário otimista e o cenário pessimista, né? A gente consegue ver que a dívida pública deve sair de um cenário base de 76, 77% do PIB no cenário base, para 91% do PIB. Tá? E o cenário pessimista, né? Ou seja, o melhor cenário diz que a gente vai sair de 76% para 91%, e o pior cenário diz que a gente vai sair de 76% para 121% do PIB. Então, toda vez que você se perguntar por que não sobra dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, enfim, volte a esta imagem e daí você terá a sua resposta. Beleza? Não estou nem falando de corrupção, isso é outra coisa, tá? Estou falando só do que realmente está calculado, projetado, está na conta, digamos assim. Eu trouxe também uma frase da Margaret Thatcher, né? Acho que ela foi primeira-ministra lá no Reino Unido, e diz o seguinte: jamais esqueçam que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico da mesa das famílias. Então, toda vez que o governo fala, vamos gastar 100 milhões, vamos gastar 200 milhões, vamos incluir o pobre no orçamento, todo esse discurso populista, na verdade, você está falando que para eu investir nisso tudo que eu estou falando, eu vou ter que tirar de algum lugar, e se eu tenho que tirar de algum lugar, eu tenho que cobrar mais imposto. Então, quer dizer, o governo te dá com uma mão e tira com a outra, beleza? Agora falando um pouco mais do porquê que a dívida pública ela é preocupante, tá? Porque a gente está vendo aí uma curva de juros para o Brasil muito alta para os próximos anos. Então, o que o mercado está precificando é o seguinte, que daqui a 10 anos, ou seja, 9,89 anos, que nem está aqui no gráfico, os juros vai permanecer em 13,5%. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem um investimento, se você tem um projeto de ganhar 10% ao ano para você empreender, para você contratar gente, para você tomar risco, significa que esse projeto ele não vale a pena, porque é mais seguro, vale muito mais a pena você deixar o seu dinheiro parado na renda fixa lá do governo, que vai render 13,5%, do que eventualmente tomar esse risco e correr o risco de dar errado. Tá? Então, uma taxa de juros muito longa por muito tempo, isso tende a ser péssimo para o Brasil, péssimo para o empreendedor, péssimo para o empregado também, porque se a empresa não dá dinheiro, o cara eventualmente é mandado para a rua. Então, reparem que quase tudo começa, né, quase tudo de importante, quase tudo estrutural que a gente está falando, quase tudo começa na dívida pública, né, e em você efetivamente gastar mais do que você arrecada. Tá? É por isso que o teto de gasto é muito importante, pessoal, porque o teto de gasto, a lei do teto de gasto diz o seguinte: que o governo federal não pode gastar mais do que ele arrecada até 2045, se não me engano era o prazo, e eventualmente isso já caiu por terra, o Bolsonaro também já tinha furado o teto de gasto, o Lula já vai começar o ano furando o teto de gasto, então tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente, de tudo aquilo que blindava o Brasil, né, teto de gasto, lei das estatais, enfim, tudo aquilo que eventualmente poderia dar de errado, o governo já tomou conta aí de mudar em menos de um mês de mandato. Beleza? Então, curva de juros do Brasil é extremamente importante, porque juros com uma taxa muito alta é péssimo para o governo federal
porque ele tem que gastar muito mais com juros, e péssimo também para a economia do geral, porque isso desestimula a economia por muito tempo. Então a gente deve, pelo menos aí, em 2023, 2024, sofrer um pouco com taxa de juros muito alta, beleza? Agora vamos para as boas notícias, né? Então tudo que eu falei até agora é basicamente notícias ruins. A primeira boa notícia que eu queria trazer para vocês é que o Banco Central ainda é independente. Então o governo falou que era uma bobagem ter Banco Central independente. A gente conseguiu ver lá atrás, né, o caso da Turquia, né? Então a Turquia tem uma taxa de inflação de 64% ao ano com 9% de juros. O reflexo mais óbvio é de que a inflação vai tomar conta, as pessoas vão consumir mais porque não compensa deixar dinheiro parado na renda fixa. Então, é natural de que o Banco Central independente ele é muito melhor para a economia, porque existe um sistema aí de freio, basicamente, né, que diz o seguinte: bom, se o ministro da Economia, que é o Haddad, está querendo gastar demais, pelo menos existe o Roberto Campos Neto, que vai falar o seguinte: bom, se vocês quiserem gastar demais, eu vou manter a Selic mais alta por mais tempo, tá? E vocês não vão ter o que vocês querem, que é dar mais dinheiro pro pobre, enfim, né? Então não quero ser snob aqui, mas a gente sabe que a maior parte do discurso ele é populista. Então o Banco Central Independente ele serve como um freio, tá? Muito importante isso aqui, pessoal, ele serve como um freio para que o governo federal faça muita bobagem. E também a gente tem aí, né, o melhor banqueiro do mundo, o Roberto Campos Neto, então foi eleito agora, no final de 2022, o melhor banqueiro do mundo. Tá? E também outra notícia muito boa, né? O Brasil hoje ele é o melhor país do mundo para você investir, depois já vamos chegar nos detalhes. E a gente consegue ver que em 2022, tá? Eu nem botei o nome aqui, mas em 2022 o real foi a segunda moeda que mais se valorizou frente ao dólar, tá? Só perdeu para o peso mexicano. Então o real realmente se valorizando porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, tá? Vou voltar aqui. Aqui, ó. Então, a gente vê, né, taxa de juros real, México em segundo lugar, Brasil em primeiro lugar. Então, Brasil e México também disputam entre as moedas que mais, digamos assim, seguraram a subida do dólar no ano passado, beleza? Então, com relação às boas notícias, eu diria que ainda, né, isso nem deveria ser uma boa notícia, mas o Banco Central ainda, pelo menos, permanece independente, tá? E essa taxa de juros real, né, isso deve, de novo, né, segurar o dólar pelo menos por mais um tempo. Bom, outra notícia boa que eu queria trazer para vocês é com relação ao índice de commodities, tá? O Goldman Sachs ele tem um índice ali que ele calcula, dentro desse índice tem petróleo, tem diesel, tem gás de cozinha, tem soja, tem milho, tem algodão, enfim, ele pega um monte de commodities, café, enfim, cobre, então ele pega um monte de commodities, faz um índice, né, cria esse índice dado a sua relevância, então, por exemplo, o petróleo tem a maior importância dentro desse índice. Ele diz o seguinte: bom, esse índice está alto ou está baixo, né? Então a gente pode ver desde 2001 como que esse índice anda, beleza? A gente consegue ver que o índice de commodities ele permanece alto ainda, tá? Ele chegou ali no ápice recente quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Daí o petróleo disparou, o gás natural disparou, naturalmente que esse índice ele vai ser puxado para cima. Tá? Agora a gente teve uma acomodação, mas ainda assim uma acomodação em níveis muito bons para o Brasil. Por que eu estou mostrando esse índice de commodities? Porque o Brasil, 1/3 do PIB vem do agronegócio, e eu não estou falando só do agronegócio de milho e soja, mas também petróleo, minério de ferro, enfim, tudo o que abrange, digamos assim, o agronegócio. Então, commodities em alta, para o Brasil, isso é muito bom, porque a gente exporta commodities para o mundo, consequentemente o PIB do Brasil melhora, enfim, existe uma correlação entre commodities e PIB muito forte aqui para o Brasil. Beleza? Então commodities, né, permanece aí num patamar razoável, tá? Muito acima do que foi ali nos anos recentes, 2015, 16, 17, 18, tá? Até a mínima ali em 2020, né? Lembra que o petróleo chegou a ser negativo nos Estados Unidos, enfim, toda aquela história, tá? Então o índice bateu a mínima aqui no Covid e agora subiu bastante, né? Com reabertura da economia e tal. Então, boa notícia para o Brasil, índice de commodities. Outra excelente notícia para quem é investidor de bolsa como eu, tá? A gente está, já falei isso em outros vídeos, vou repetir, já deve ser a terceira ou quarta vez, mas a gente está num dos menores índices de relação preço sobre lucro da bolsa historicamente.
Tá? O que é esse índice? Esse índice quer dizer basicamente o seguinte: para cada R$ 1 de lucro, quantos reais você paga numa ação? Então vamos supor que a ação te entregou R$ 1 de lucro e ela custe R$ 5. Esse índice PL, né, relação preço-lucro, está em 5 vezes. Tá? E historicamente a bolsa ela oscila entre 10 a 12 vezes lucro. Tá? E agora a gente está vendo esse índice no menor patamar, né, 5 vezes lucro, no menor patamar desde sempre. Então, desde da crise dos asiáticos lá atrás, quando o mercado estava com medo da primeira eleição do Lula, depois na crise do subprime em 2008, agora recentemente no Covid. Reparem que no Covid ele nem chegou no patamar tão baixo, tá? Então agora estamos no menor patamar da história desse indicador. Em outras palavras, agora é o melhor momento, né? Se você esperou todo esse tempo para investir na bolsa, agora pode ser o melhor momento para você entrar, porque as ações estão ridiculamente baratas. Aí você vai falar, Matheus, mas tem o Lula aí, olha a cagada que ele pode fazer, não sei o quê. Sim, pessoal, existe o risco político e com certeza esse risco político está embutido nesse preço aqui. Não estou falando que não existam riscos, estou falando que se você quer tomar risco, agora é a hora, porque provavelmente tudo que temos medo já está muito bem precificado. Beleza? Repare que esse índice chegou lá acima dos 20 vezes lucro, mas historicamente ele flutua aí numa média entre 10 a 12 vezes lucro. Beleza? Muito importante esse indicador aqui, esse índice preço sobre lucro da bolsa, tá? Outro indicador interessante, tá? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, né, as moedas que mais se valorizaram? Então, essa moeda que mais se valorizou trouxe muito, o Brasil trouxe muito capital estrangeiro, e no último ano, em 2022, o gringo aportou aí 100 bilhões de reais, tá? Então, basicamente entrou 100 bilhões de reais nos títulos do governo, nas ações, enfim, né, tudo vindo de capital externo. Então, muito importante, né, entender essa dinâmica de que o juro real, né, muito alto, então o Brasil aqui com juros real muito alto, traz muito dinheiro do investidor estrangeiro para cá. Inconsequente, em contraparte, não inconsequente, em contraparte, a gente vê as moedas que mais se desvalorizaram, aqui o peso da Argentina, né, porque o juro real lá é mínimo, então inflação de 95% com juro de 70 e pouco, você está perdendo aí 20% ao ano deixando seu dinheiro na renda fixa. Então, obviamente que isso afugenta muito o capital para fora, beleza? Então, interessante entender que o gringo, ele está apostando pesado no Brasil. Tá, e para finalizar esse vídeo, ficou um vídeo até mais longo, queria fechar aqui com um gráfico e uma notícia, né, a notícia que saiu hoje. Morgan Stanley diz que esta é a década dos emergentes para o investimento em ações. Banco de Wall Street aponta perspectiva de desempenho superior e ganho no peso do PIB global nos próximos anos, aliado ao fato de que os papéis hoje estão descontados. Então tudo isso que eu falei para vocês sobre bolsa descontada, sobre juro real, sobre o Brasil se beneficiar eventualmente porque tem commodities em alta, enfim, né, hoje o Brasil é considerado uma ilha de investimentos. Então, quando o gringo mete o olho para cá e fala o seguinte, bom, o que eu vou investir? Eu vejo uma bolsa extremamente descontada, eu vejo ações pagando dividendos exorbitantes, né? Então a gente tem aqui, pega esse gráfico aqui da direita, olha só o valuation e o dividendo que a gente tem. No Brasil, nós estamos negociando a pouco mais acima de 5 vezes lucro e as ações estão pagando algo em torno de 9% ao ano de dividendos. Tá? Nenhuma outra bolsa no mundo chega nem perto disso. Repare que a média dos mercados emergentes que pagam o maior dividendo está pagando aí 4,5%. E é lá Nasdaq, né, que paga um dividendo mínimo, ações de tecnologia estão pagando aí 1% de dividendos. Então a Bolsa Brasileira, né, se você quer investir em ações, você tem uma combinação de dividendo muito alto com um valuation muito baixo. Então eu até tirei um print de um story que eu fiz. Nós temos a Bolsa mais barata e ativos que pagam os maiores dividendos. Bom, entenderam tudo que eu quis dizer? Falei de recessão no mundo, falei de China, falei dos Estados Unidos, falei de curva de juros, falei falei tanta coisa. Falei de Brasil, falei que risco fiscal, falei de política econômica, falei de Haddad, e aí eu falei tudo isso para chegar ao ponto seguinte. Bom, o que eu, Matheus, estou olhando para investir no meu dinheiro? O meu dinheiro está quase que 100% alocado em bolsa brasileira. Obviamente que empresas que não necessariamente estejam expostas ao risco Brasil, então tem muita empresa exportadora na minha carteira.
tá? Então entendam que o que temos agora é um momento completamente atípico, tá? Eu vou voltar nesse gráfico aqui para falar melhor para vocês. É um momento completamente atípico em que a bolsa brasileira ela está muito barata por muito tempo. Então reparem que a gente nunca ficou nesse patamar aqui tão baixo por muito tempo. Nem na crise de 2008, lá na crise do subprime, a bolsa brasileira ficou tão barata. Nem lá em 2003 a bolsa brasileira ficou tão barata e nem por tanto tempo ficamos nesse patamar. Então, o que você pode estar vendo na sua frente é uma grande oportunidade de investimento. Eu queria fechar esse vídeo, tá? Nem estava programado aqui. Mas se você quiser uma ajuda para investir nesse cenário, eu tenho 3 alternativas para você. Eu tenho a mentoria de investimento, tá? Mentoria de Bolsa de Valores, que é um processo individual onde eu, com você, vou ensinar tudo que eu sei de Bolsa de Valores. Eu tenho a consultoria de investimento, onde eu basicamente vou montar uma carteira de investimento para você. E eu tenho um curso que está por R$50, tá? É um curso de como escolher ações boas, baratas, que pagam dividendos e que crescem ao longo do tempo. Então, eu tenho 3 alternativas para você surfar esse momento da bolsa, beleza? Isso nem estava programado para falar nesse vídeo, mas chega num ponto que eu falo, cara, eu preciso oferecer alguma coisa para as pessoas que estão me acompanhando. Eu preciso ajudar elas de alguma forma. Então eu tenho essas 3 formas para você que tem interesse em aprender a investir, queira ter uma carteira diversificada de ativos brasileiros ou expostos ao exterior que estão baratos, ou, né, se você quiser, tem o curso ali de como investir em ações boas, baratas. Aqui ó, não tá nem por R$50, tá por R$49. O curso está realmente muito barato, vale bastante a pena. Beleza? Então, tudo isso que eu trouxe para vocês é um pouco do cenário de 2023, o que eu estou vendo, quais são as oportunidades, quais são os riscos. E, falando agora brevemente, se eu acho que no mundo todo existem oportunidades, eu acho que não. Eu acho que lá nos Estados Unidos a bolsa está cara, eu acho que na Europa a bolsa está cara, e eu acho que aqui no Brasil a bolsa está ridiculamente barata. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final. Meu nome é Matheus Silva e desejo a vocês ótimos investimentos.